Bom, para dar continuidade então dos nossos métodos, vamos lá, vamos fazer os métodos de busca agora e de remoção, ok? Então nós queremos duas opções, né, que é buscar por posição e buscar por valor, e remover por posição e remover por valor, ok? Vamos lá então, vou começar com int. O método indexOf, por exemplo, ele é um método bastante utilizado para eu passar a minha lista e passar qual é o valor que eu quero, ok? E aí ele vai retornar qual é o index of, ou seja, qual que é o index desse valor, ok? E eu também posso ter o método get, sei lá, get node ou get item, sei lá, que recebe a lista e recebe a posição. Ele vai retornar aquele nó. Opa, aqui não vai retornar inteiro não, vai retornar um ponteiro para nó. E aí ele vai retornar o get node, vai retornar o nó da lista que está naquela posição. Veja que a gente pode pegar então a posição de um determinado valor e depois fazer a busca por esse nó, né, se for do interesse. Claro que nesse caso não vai ser uma coisa muito otimizada, mas enfim, resolveria o problema. E depois a gente teria os métodos de excluir, né, que seria void delNode by, sei lá, position. Poderia fazer isso aqui, linked list asterisco L e aí int pos. E eu poderia também fazer um delNode by value. E aí eu receberia o valor, ok? Value. Bom, essa então seria as nossas 4 operações que nós precisamos fazer agora. E depois eu vou ajustar o método de adicionar para usar o... Posso colocar já aqui no início, não tem problema algum. Vamos lá. Bom, então, o que a gente precisa? IndexOf. Vamos começar com o nosso IndexOf, onde eu passo uma lista e um valor e eu quero saber qual é a posição que eu vou retornar. Então, quando eu não encontrar o valor, eu vou retornar o valor -1, certo? Que é um valor dizendo que eu não encontrei o valor desejado. E a gente vai precisar do nosso n para fazer o percurso na lista percorrendo. Nesse caso, os nossos índices vão começar em 1, né? Então a gente pode retornar 0 se a gente não encontrar o valor. Como o índice começa em 1, então se eu não encontrei, eu retorno 0. Acho que é melhor do que retornar -1. Nesse caso, seria -1 se eu estivesse buscando a partir do 0, né? Mas o meu IndexOf vai ser a posição mesmo. Tá, a primeira posição, segunda, terceira e assim por diante. Ok? Então, N aqui recebe L de first. E aí eu vou usar aquela regra, N for diferente de nulo. Enquanto N for diferente de nulo, o que eu faço? Eu vou testar, né? Se N de info for igual a value, eu posso fazer aqui pos mais, que eu estou passando por essa posição, ok? Estou passando pela posição 1, por exemplo, e eu testo. Se o n de info for igual ao valor, então eu faço um return pos, ou seja, a posição que eu encontrei. Se eu chegar aqui no final e não encontrar nenhuma posição, então eu posso escolher se eu quero retornar -1 ou 0, certo? Eu estou na dúvida aqui, talvez seja melhor mesmo retornar -1, só por uma questão de padrão, né, fica um número negativo. E ele nunca vai retornar 0, né, porque se ele chegou aqui no final, ele retorna -1. E aí, aqui ele vai retornar sempre o pos mais, ou seja, eu estou passando. Talvez seja melhor fazer isso aqui, eu começar em 1 e fazer o pos aqui embaixo. Não sei se vocês acham que fica confuso, mas é que acaba dando na mesma, né? Então, antes de primeiro eu testo, né, se o valor se for eu já retorno. Caso não seja, eu aumento uma posição. Então, vamos supor que seja a primeira posição. Então, eu vou testar aqui, ó, o meu ninfo, na primeira vez que ele passar, ele vai comparar, é igual ao valor. Então, eu já retorno pos 1, ou seja, retorno a posição 1. Aí, caso não seja, eu aumento a posição e eu digo que o meu n recebe n de next. Não posso esquecer desse detalhe, né, gente? N de next, ou seja, eu aponto n para o próximo, aí ele vai chegar aqui no final, ele vai chegar novamente nessa condição, vai testar, é igual a nulo, é diferente de nulo? Então
o pós agora está valendo 2, aí ele vai verificar se for, ele retorna a posição 2. Caso não seja, ele aumenta a posição para 3, atualiza o next, até o next ser nulo, certo? Quando o next ser nulo, se ele não entrou nesse if, ele não saiu dessa função, então ele retorna -1, ok? Então isso seria o caso do index off, para retornar a posição que está um determinado valor na minha lista, tudo bem? Agora a gente faz o getNode, que recebe a posição. Veja que esse método a gente vai usar lá no método depois de inserir, porque quando a gente quer inserir numa determinada posição, a gente pode usar o getNode, aí retorna esse nó. Uma vez que a gente tem esse nó, a gente faz a inserção a partir daquele valor que a gente deseja. Então, quando o usuário passar o valor 1, eu vou retornar a posição 1. Quando o usuário passar o valor 2, eu vou retornar a posição 2 e assim por diante. Então, nesse caso, eu preciso fazer a validação, certo? Se pós é menor que 0 ou pós for maior que length, nesse caso, eu não preciso me preocupar com o tamanho da minha lista, eu vou retornar nulo. Por quê? Porque eu não encontrei a posição solicitada. Ok? Se eu passar eu quero a posição 5, eu só tenho 4 elementos, não tem muito o que fazer. Não tem essa posição. Ok? Bom, feito isso, agora sim eu preciso declarar aqui então um else, né? Vou chamar de n, estou chamando de n em todo lugar. E eu preciso. Aí eu posso fazer o seguinte: enquanto pós for maior que 0, o que eu faço? N recebe L de first. Então, aí eu não preciso criar uma variável auxiliar. Enquanto pós é maior que 0, N recebe N de next. Ok? Então vamos pensar. Quando o usuário pediu o valor 1, o meu pós, o valor que eu quero já está aqui em N. Então, supostamente, eu precisaria de pós. Nossa, não usar o índice 0 só está me matando a vida aqui, né, gente? Mas agora que eu assumi essa condição, a gente vai até o final. Então, o que acontece? Deixa eu pensar aqui, enquanto pós for maior que 1, né? Enquanto pós for maior que 1, eu vou fazer isso aqui e vou dizer que pós menos menos. Essa é a condição, ok? Então, vamos pensar aqui, pós é igual a 1. Então, o n já está com o first, o primeiro elemento. Já faz todo o sentido do mundo. E aí eu retorno n no final. Return n. Agora, vamos pensar o seguinte, quando eu quiser a posição 2. Então, o que vai acontecer é, eu coloco isso aqui, o meu pós é 2, então pós é maior que 1. Aí n recebe o segundo elemento e pós menos menos fica 1. Então, quando eu chegar nesse laço de novo, pós é maior que 1? Não, é igual a 1. Então, ele para e retorna n, n é o segundo elemento. Quando pós for 3, então ele vai testar, 3 é maior que 1 então o n recebe o segundo elemento, faço pós menos menos. Então, vai acontecer que o meu pós vai ficar 2. Eu testo aqui novamente, 2 é maior que 1 aí o meu n recebe o terceiro elemento e pós fica 1. Aí quando chega aqui, pós maior que 1, não é igual a 1, então eu retorno n, ok? Tudo isso porque eu não quis também declarar uma variável auxiliar ali para fazer o contador, né? Para usar a própria variável pós aqui para fazer isso. Mas está tudo bem, isso aqui está funcionando agora, eu imagino. Agora o getNode, a gente pode fazer isso aqui, ó, lá no nosso método de inserir, ó, cadê ele? No nosso método de inserir, a ddlist aqui, o que pode acontecer? Quando eu quero o anterior, ao invés de ter que fazer tudo isso aqui, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, getNode, e aí eu passo a minha lista e passo quem que eu quero, a posição que eu quero menos 1, porque eu quero a posição anterior, eu quero inserir na posição 5, então eu quero o elemento da posição 4, eu quero inserir na posição 2, então eu quero o elemento da posição 1, certo? E aí com isso o meu getNode vai retornar, a gente vou até testar se está tudo bem essa função por enquanto, né? Eu vou aqui no minha lista aqui inicial, quero insertar, opa, digitei errado, né? Linked list, ok? Deixa eu só arrumar aqui no final, linked list também. Cadê? Opa, linked list, e agora eu vou ter que implementar esses métodos, né? Senão ele vai dar um erro. E F6, beleza, e funcionou, né? O nosso método está funcionando. Só que com isso, o nosso método de inserir, ele fica mais bonito agora, né? Ó,
de adicionar, então o que ele faz é, eu já tenho garantia, né, que o meu pós não é igual a 1, porque quando o pós é igual a 1 eu tenho que mexer então o pós vai ser no mínimo 2. Então o pós sendo no mínimo 2, eu posso querer o nó da primeira posição, tudo bem, o ante aqui vai ser a primeira posição. Eu não preciso alterar a referência para a primeira posição, mas eu só vou atualizar o valor do next da primeira posição. Então, quanto a isso, não teria problema algum. Ok. Então, com isso ficou bonito aqui. O nosso index of, a gente precisava testar também, né? Vamos testar aqui. Vamos ver se o index of está ok. Então, eu vou colocar printf aqui. Posição do valor 1, vamos colocar o valor 2% de, certo? Ele vai retornar qual é a posição do valor 2. Então eu vou chamar aqui index of, passando a minha lista e passando o valor que eu quero buscar, que é o valor 2. Então a resposta desse método tem que ser 2, né? Porque o valor 2 está na posição 2. F6, beleza, o valor da posição 2 é 2. Vamos testar aqui o 1 para ver se está tudo bem. Está na posição 1 e o 3... F6 está na posição 3. Ok, perfeito. Nosso método indexOf também está funcionando adequadamente. Agora a gente vai para os métodos de excluir pela posição e excluir pelo valor, né? Nesse caso, tanto esse quanto esse, a gente pode utilizar a função getNode, né? Ou a função indexOf também, para a gente não ter que ficar fazendo todo o percurso. Bom, basicamente, o que nós queremos fazer então? Vamos começar com exclusão pela posição. Excluir pela posição. A gente tem que garantir que aqui é a mesma coisa, né? Quando eu quiser excluir o valor da primeira posição, a gente vai ter uma questão aqui importante, que consiste em mexer no ponteiro da lista, ok? E os demais valores eu não preciso mexer. Então, supostamente, eu tenho que primeiro validar se a posição é uma posição válida, e nesse caso a gente vai validar de que maneira? A gente pode chamar o método indexOf já direto, né? IndexOf não, getNode, que já vai retornar a posição, e lá ele faz a validação. Eu só checo se o valor é nulo ou não. Então eu vou declarar aqui o ponteiro para o nó, que eu vou chamar de ante, que é para eu excluir um nó, eu vou precisar do meu nó anterior, ok? E eu vou ter que salvar também um nó auxiliar aqui. Isso aqui a gente vai precisar desses dois. Então eu digo que ante recebe getNode da minha lista da posição anterior, que é -1. Se ante for igual a nulo, significa que a posição que eu estou pedindo não é válida. Se a posição que eu estou pedindo não é válida, não há o que fazer, eu simplesmente faço um return e saio do método, ok? Não consigo apagar um nó de uma posição válida. Agora, se a posição é ok, então o que eu vou fazer? Alce recebe ante de próximo. Alce, acho que eu, ao invés de chamar de alce, eu vou chamar de n, que é o elemento que eu vou excluir, certo? Então eu faço aqui o n, que é o elemento que eu vou excluir. Eu vou excluir o elemento n, vou liberar ele da memória. Então o que eu quero fazer aqui? Uma vez que n já vai ser o elemento que eu quero excluir, então eu faço que ante... Opa, não é próximo, gente, é next. Eu não sei porque eu estou com próximo na cabeça. Eu usava próximo antes, né? Então, o antes de next agora vai ser quem? Vai ser n de next. Certo? Então, eu já fiz a ligação. Agora, eu faço free de n e pronto, já está resolvido. Só que tem um problema aqui, certo? Como eu não validei a posição, eu chamei o método getNode para validar a posição para mim, e eu estou validando a posição -1, pode ser que, vamos supor que a minha lista tenha 5 elementos, e eu peço para excluir o elemento da posição 6. O que vai acontecer o getNode ele vai buscar pelo elemento da posição 5 que existe, só que o next não existe, ou seja, n seria nulo. Então eu teria que testar aqui se n for diferente de nulo, tá? Isso porque eu não fiz a validação da posição, né? Se n é diferente de nulo, então eu faço isso aqui, ó, antes de next recebe
n de next e eu faço um free de n ao final. E com isso eu apago um nó pela sua posição, certo? Excluir um nó pelo valor, neste caso, eu teria que... A gente pode escolher, né? A gente vai escolher excluir todos os nós que possuem aquele valor ou apenas o primeiro nó que excluiu aquele valor. Eu acho que seria interessante excluir todos os nós que têm aquele determinado valor. Tudo bem? Então, para isso, basta eu fazer o seguinte. Eu posso chamar a função indexOf, passando value. Se isso aqui retornar pos, se isso aqui retornar algum valor, ou seja, se pos for maior que 0, então o que eu vou fazer, né? Eu posso inclusive fazer isso aqui, ó, enquanto pos for maior que 0, eu quero excluir aquele nó. Então eu posso fazer agora, chamar a função del node by position, ó, del node by position, passando a minha lista e passando a posição que foi encontrada, que é a posição que eu quero encontrar, que é a posição que tem aquele valor. Feito aquela exclusão, ou seja, uma vez que eu já excluí o elemento daquela posição, eu posso fazer... Veja que esse método não estou fazendo ele de forma muito otimizada, tá? Mas o que eu posso fazer é buscar novamente se a lista possui aquele valor novamente, tá? E aí, se ela possui o valor novamente, eu vou salvar em pos, e pos vai ser maior que 0, e aí eu vou excluir o valor daquela posição também. E vou fazer isso até acabar os valores iguais da minha lista, ok? Veja que esse método ele não está completamente otimizado. Por quê? Porque toda vez ele vai começar, o indexOf, ele vai buscar do início até o final, né? Então, mesmo que eu tenha, sei lá, nas duas últimas posições, ele não estaria otimizado. Poderia ser uma atividade depois para a gente fazer isso sem usar as funções auxiliares, de modo a buscar otimização. Aqui eu só estou buscando clareza, né? Que é mostrar que a gente consegue reutilizar as funções para fazer o nosso trabalho de modo que fique mais fácil. Veja que aqui eu estou usando um método que já foi implementado, que é o getNode, del node by position e o indexOf, para conseguir fazer o método de excluir os nós por valor de uma forma muito mais fácil, né? Agora a gente só precisa testar para ver se está tudo ok. Então vamos lá. Então eu vou inserir aqui mais um nó na posição, vamos inserir mais um nó 2 aqui. Então agora a gente tem dois nós, né? Inserir na posição 2 e na posição 3. Mesmo, não tem problema eu inserir duas vezes na mesma posição um nó, certo? Por quê? Porque ele coloca naquela posição e posterga todo mundo que está depois daquilo lá. Então agora minha lista ficou 1, 2, basicamente ficou 1, 2, 2, 3, né? Ela vai estar dessa forma, 1, 2, 2, 3, ó. 1, 2, 2, 3, ok? Bom, se eu mandar excluir então o valor 2, vamos tentar excluir agora o valor 2 aqui, ó. Del node by value, passando a minha lista e passando o valor 2. Note que agora a posição do valor 2 tem que ser menos 1 aqui, tá? Ó, menos 1. Se eu mandar mostrar a minha lista novamente, vou até fazer isso aqui, antes de mostrar os valores, F6, vai mostrar que a lista tem tamanho 2, a posição 2 não existe, eu tenho a posição 1 e 3 apenas, ok? E vamos fazer o del node by position. Poderia ser index aqui, né? Del node by index seria talvez, acho que melhor. Mas vai. Agora já foi, e aí ele vai excluir apenas 1, 2, e o 2 vai continuar na posição 2, ok? E aí com isso a gente implementou, então, esses métodos de remover um nó pela posição, remover um nó pelo valor, buscar um nó pela posição e buscar um nó pelo valor, ok? Outras operações poderiam ser realizadas, por exemplo, eu quero trocar dois nós de posições, eu quero encontrar uma sublista dentro de outra lista, mas isso a gente vai fazer nas atividades para fixar melhor aí esses conceitos, tá bom? Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.